E aí pessoal, tranquilo? Boa noite aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de CFTV nosso, como é que a gente trabalha, mais ou menos como que é o funcionamento lá na fábrica que a gente conhece, né, aonde a gente atua e tal. Só para vocês conhecerem um pouco aí. Bom, queria falar um pouquinho de rede, né, que é falar um pouquinho das topologias que tem, a topologia que a gente usa. O protocolo, né, que é o protocolo do modelo OSI, né, que é o TCP/IP, que é a forma de comunicação das câmeras hoje lá. Isso aqui eu acredito que vai ser uma das coisas bem legais que eu vou falar, porque às vezes muita gente não conhece, né, mas é sobre a máscara, o tamanho da rede. Como que você dimensiona quantos hosts vão se comunicar. Isso é bem legal, muita gente não conhece, mas é bem bacana. A disposição, mais ou menos como é que está a disposição dos equipamentos lá na fábrica, né? E um pouquinho do Digiforte. Bom, falando em topologia, a gente tem aqui alguns exemplos de algumas topologias que existem. Esse primeiro modelo aqui é um modelo tipo anel, né? Onde se a gente tem aqui uma perca de comunicação, você não perde a comunicação do host, porque você tem ele comunicando sempre com dois lados. Quando você corta aqui, ele começa a comunicar pelo outro lado. Então, nós não perdemos. A rede mesh, basicamente, é uma rede que também funciona dessa mesma característica de rede anel, porém, você já consegue comunicar um host com diversos outros hosts a partir de uma rede wireless. Então, se você perde o sinal aqui, ele também já está comunicado aqui e assim consecutivamente. Isso aí é muito utilizado nas comunicações de cidade digital, onde você tem os wireless nas pracinhas, em lagoa e entre outros lugares. Rede tipo estrela é onde você concentra geralmente um switch, e do switch você manda um cabo para cada host. Essa rede é a nossa rede, é a forma que a gente utiliza lá na fábrica e é uma das mais utilizadas aí no mercado. Na Eldorado também, a parte da TI, né, ela trabalha dessa forma, a não ser a comunicação dos switches. Os switches entre si se comunicam em rede anel, né, para que tenha uma segurança maior, mas a comunicação dos computadores são todas a partir de rede estrela. Essa rede aqui é uma das redes mais caras que tem para se montar. É uma rede Fully Connected. É uma rede totalmente conectada. Se você tem aqui, nesse caso aqui, 2, 4, 6 hosts na rede, você vai ter 6 vezes 5 conexões, porque cada host vai estar conectado com os outros 5. Então é uma rede muito cara de se fazer, porém é a mais segura que existe, né? Bom, tem essa rede tipo linha, né? Que se você vem para um host, esse host comunica com o outro assim consecutivamente. Porém, uma rede que onde você tiver um rompimento, toda a rede sequente vai se romper e vai parar de funcionar, né? Nos outros casos, como a gente falou, se aqui se rompe e você continua comunicando pelos outros lados, uma rede mesh, no caso, ela é mais um conceito wireless, né? Então, se você perde um sinal wireless aqui de um rádio que para, ela vai continuar comunicando para os outros lados. A rede estrela, quando você perde uma comunicação, você vai perder apenas um host, no caso, né? E nessa totalmente conectada aqui, você vai ter que perder muita coisa para que alguma coisa pare de funcionar, a não ser que o host pare, né? Agora, em questão de cabeamento, você tem muita redundância aqui, né? Você tem uma rede tipo árvore também. Tipo árvore, isso aqui é bem legal, que nos cursos de sistema de informação a gente vê bastante sobre árvore binária, né? Árvore rubro-negra, é bem legal isso aqui. Porém, ela funciona assim. Para um lado, você vai rede tipo linha, né? Onde se você perde aqui, você perde tudo que está para frente. Aí você vai fazendo as ramificações, né? Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode criar uma rede metade estrela, né? Com alguns enlaces em anel, né? Para que tenha uma segurança numa área mais crítica. E em uma outra área você pode fazer uma rede tipo linha, né? Onde você não tem uma criticidade tão grande. Rede bus, eu coloquei aqui, mas é uma rede que é mais utilizada nas comunicações das gavetas, né? Dentro das salas elétricas, onde a gente sempre tem um ou mais, né? Mestre na rede.
e o restante é os slaves, né? Master e os slaves, que são os escravos. E quando um mestre ele manda um sinal na rede, todo mundo recebe esse sinal. Porém, dentro desse sinal, quando eu falo sinal, é um pacote de comunicação. Dentro desse sinal, no pacote, tem uma informação lá que fala, ó, esse pacote é do Daniel. Então, quando o Daniel aqui, vamos supor que é o escravo aqui, número 1, vê ali que está endereçado para ele, eu vou pegar essa informação, vou ver o que o mestre está pedindo, ó, me dá aí qual que é a temperatura da gaveta, qual a tensão que está na gaveta, qual que é o torque que está nessa gaveta, e eu vou responder. Porém, esse tipo de comunicação você demora um pouco mais, né, para ter a resposta, porque você quando pergunta para todo mundo. E aí, quando o cara responde para todo mundo. Porém, só as pessoas que são endereçadas que vão receber essas informações e atuar em cima dessa informação. No outro caso aqui, não. Em todos esses outros casos onde a gente trabalha rede TCP/IP, né, que é cabeamento Ethernet, o switch ele gerencia isso daí. Tem uma tabela ARP onde cada host tem um endereço MAC, né, e IP também, mas porém dentro do switch você trabalha mais o endereço MAC. E aí nessa tabela ARP o switch já direciona, ele sabe para onde ele vai mandar. No caso, eu sei que o Daniel está na porta 10 ali, então ele já manda diretamente. Os outros caras aqui, eles ficam com a sua rede ali desocupada, então você consegue ter um tráfego muito mais alto nesses outros tipos de rede do que nesse tipo de rede. Bom, e é isso aí, né? Conforme eu falei, essa aqui que é a rede que a gente utiliza na fábrica. E vamos para o próximo aqui. Bom, esse é o nosso protocolo TCP/IP. Aqui nós temos um primeiro host e o segundo host. É só um exemplo básico de como que funciona no protocolo. A gente tem uma câmera aqui. O protocolo ele é o seguinte: a gente tem a camada mais alta ali de aplicação, onde estão nossos dados, né? Que no caso é o nosso software ali, né? É a nossa tela aparente ali do computador. Quais são as informações, a imagem da câmera que vai ser enviada. Tem a camada de transporte, segmentos, nessa camada é a camada que cuida de como que isso vai ser enviado. E assim vai baixando o nível. Camada de internet, que é os pacotes, já é a subdivisão dos pacotes dentro dos bits. Como que vai ser dividido isso aí? Vamos supor, na primeira parte do pacote ali de bits que você está enviando, vai ser o ID do cara. A segunda parte vai ser onde que está esse cara. E a terceira parte, vamos supor que vai ser os dados que você está enviando, qual que é a informação que você está enviando. E por último aqui é a rede. Quando a gente fala de rede, a gente já está falando diretamente lá na última camada física, né? Que é os bits em si. Como que esses bits vão ser trafegados dentro de um cabo. Então a gente tem aqui aplicação, transporte, internet e rede. Quando você vem baixando aqui o nível de como você vai enviar essa informação, ela vem, né, corre na rede e vai lá para o equipamento que você quer mandar. Estou mandando a imagem da câmera aqui para o servidor 1, que no caso aqui eu taguei como host 2. Aí vai chegar, aí volta, né, ao contrário. Vai chegar os bits, vão ser convertidos em pacotes. Aí em pacotes a gente vai pegar esses pacotes e vai ver o transporte para onde que ele tem que ir, né, para cada lugar que eu tenho que direcionar, e ele vai voltar a ser uma aplicação. No caso vai chegar a imagem, vai chegar alguma ação dentro de algum software instalado dentro do servidor, e assim consecutivamente. É assim que funciona uma comunicação de um protocolo TCP/IP, né? Bom, vamos para o próximo aqui, para ser rápido. Eu já escrevi tudo aqui para não demorar muito, né? Senão... Bom, aqui ó, a gente tem falar sobre máscara de subrede. Bom, muita gente não sabe o para que funciona esse cara aqui, ó, essa máscara. Eu vou falar do mais fácil aqui primeiro. O gateway é o que? O gateway é quando você tem que se comunicar a sua rede interna com alguma outra rede externa. Para isso que serve o gateway. Esse cara aqui vai direcionar a sua comunicação que você está pedindo desse endereço para um endereço, vamos supor, numa rede 10.246.25.12.
você não consegue conversar com essa rede 10, porém esse cara vai fazer esse trabalho. Ele vai lá na outra rede, aí se informar com o 10246 e aí ele vai voltar te trazendo essa comunicação para cá. Porém isso daqui não é o que a gente quer falar agora. Mais adiante eu vou falar um pouco disso. Bom, seguindo o exemplo aqui, ó, se eu coloco no meu computador esse endereço, 192.168.5.10, a máscara 255.255.255.0, esse cara aqui é o que eu já expliquei, né? Mas colocar ele aqui só por quesito de ter a informação no computador. 192.168.5.1, no caso é o nosso gateway. Esse cara aqui vai estar dentro de uma rede que se comunica com 256 hosts. Porém, né, sempre dentro de uma rede, o host 0 é o nome da rede e o host 255, que é de 0 até 255, né, que no caso aí vão dar os 256. E o 255 é o broadcast. É o broadcast. Broadcast é o cara que pergunta pro switch quem tá aí, e aí o switch responde a tabela ARP, né? Ele fica perguntando, procurando todo mundo na rede. Então esse é um dos motivos para que a gente tem que usar essa máscara. Porque quanto maior a sua rede, maior vai ser o tráfego de comunicação do broadcast, onde você vai estar perdendo pacotes que poderiam ser enviados com informação dentro da rede, né? Beleza. Então aqui vai estar o exemplo que a gente está. Quando você usa esse endereço, quer dizer o quê? E com essa máscara, né, 2550, que é o que eu coloquei, de 256 volts, quer dizer que esse cara 10, ele vai se comunicar com um IP dentro dessa mesma rede. Esse cara aqui, ó, se mantém, é fixo. O 10 vai se comunicar com o IP número 1 até o IP 254. Então ele se comunica e conversa com 254 endereços. Beleza. Vamos supor que eu mude esse cara aqui, ó, para 128, que é o próximo da lista aqui, ó. O que vai acontecer com esse cara aqui, ó? Com esse cara aqui, com quem que ele vai conversar? Agora que são elas. Essa que é a parte legal. Agora a gente vai ter a conversa do 1 até o 128. E agora tem uma divisão aqui, ó. É onde que a gente fala sub-rede. Você vai ter uma outra conversa do 129 até o 254. Então esse cara 10, ele só fala com todo mundo que está dentro da rede do endereço dele aqui. Entendeu? Então o broadcast aqui vai ser menor. Por quê? Porque essa rede, ó, você está informando que essa rede só tem 128 hosts. Porém, a rede 256 ela continua. Só que esses caras só conversam entre eles e esses caras só conversam entre eles. Isso aqui é feito já para essa questão, para diminuir o tráfego de comunicação do broadcast e também segurança, né? Para você não ter uma rede enorme, né? Às vezes você tem uma rede que vai ter 128 endereços, então você cria uma rede com essa máscara. Por quê? Para você também não ficar gastando tantos IPs ou até mesmo você ter uma rede de 0 a 256, onde você tem 4 redes, vamos supor. Cada rede se comunica, lá vamos supor, na minha casa aqui eu tenho a rede de câmeras, só quero que se comunica com câmera. Aí eu tenho a rede dos computadores aqui de casa, computadores só comunicam com computadores. Aí tem os nossos IoT aqui, né? Televisão, micro-ondas, dentre outros aí, que só comunicam só entre eles. E os celulares e notebooks da rede também ficam na quarta rede. Então isso que é a divisão da rede que a gente pode fazer. E assim consecutivamente, né? Ó, se eu mudo de 128 que eu falei aqui para 192, eu já divido a rede de novo. Eu já vou ter 4 redes de 64 hosts, que é o que eu acabei de falar, né? Dentro dos 256, que vai ser de 1 a 64, de 65 a 128, aí de 128 a tananã e tananã a 254. E assim consecutivamente, você vai dividindo a sua rede. Ó, então aqui, o primeiro exemplo. Nós temos apenas uma rede e 256 hosts. Lembrando,
é de 0 a 255 e só quem conversa entre si é desde o 1 até o 254, porque o 0 ele fica reservado para ser o nome da rede e o 255 ele é o broadcast, é o cara que fica fazendo o gerenciamento da rede. Beleza. E ali subindo aqui, ó, a gente utilizando essa máscara 128, nós já temos a rede de apenas 128 hosts, porém nós temos duas redes. E assim consecutivamente, ó, 4 redes de 64 endereços, 8 redes de 32 endereços, 16 redes de 16 endereços. E assim vem. Ah, mas Daniel, quem vai ser o gateway desse cara e o broadcast desse cara? Por quê? Porque aqui nós já temos duas redes. No caso, nesse caso aqui, ó, a gente tem o 255 de broadcast e temos o primeiro endereço da rede como o nome da rede. E a mesma coisa acontece aqui. Você tem o 0 como endereço da rede e o 128 como broadcast. Então, quanto mais você divide, o primeiro fica sendo o nome da rede e o último fica sendo o broadcast. E é isso aí. Isso aqui é muito interessante. Esse cidadão aqui, dependendo onde você vai colocar o IP, a máscara e o gateway, ou você pode colocar dessa forma, ou você pode colocar dessa forma. Essa é uma segunda nomenclatura para esse cara aqui. Porém, isso aqui é mais utilizado onde você tem suíte gerenciável, onde você tem microtik, né, que são equipamentos gerenciáveis, você gerencia rotas dentro da rede, né? Bom, legal, essa parte aqui é bem legal, eu gosto bastante. Bom, isso aqui basicamente é a disposição que estão os dispositivos lá dentro da rede, na empresa onde a gente trabalha. Aqui nós temos no SDCD os dois servidores, o servidor principal e o servidor de falha. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para trás, como que funciona. Vou explicar aqui mais para frente. Servidor principal, servidor de falha. Lá nós temos um switch de, acredito que é 24 portas. Esse switch, nós temos as comunicações, nós temos aqui os conversores de mídia, onde você manda um sinal de fibra ótica aqui. Fibra ótica para as áreas, para todas as áreas. Tem um conversor aqui e aqui no meio é fibra ótica. Num próximo momento eu queria falar só sobre fibra ótica, que é um ponto que a gente consegue abranger bastante e pegar bastante conhecimento. Bom, lá do SDCD nós temos os conversores de mídia que transforma a porta de rede de RJ45 para fibra ótica. Vai fibra ótica até as áreas e nas áreas converte novamente para cabo de rede. Onde nós temos os switches das áreas que vai distribuindo para as câmeras, né? Para as câmeras que estão distribuídas na área. E assim funciona para todas as áreas. Nós temos um conversor de fibra mandando uma fibra para ETA, porém a captação está interligada na ETA, no switch da ETA, ela não vem direto aqui para o switch do SDCD. E aí cada área vai dissolvendo para as câmeras, né, de sua área. Nós temos outra fibra interligando SDCD e ETE, a ETE que manda o sinal para o emissário e também manda uma outra fibra que vai para o porto. E assim consecutivamente em todas as áreas. Eu coloquei esse cara aqui, ó, que esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui é a VLAN 40. Ela é uma VLAN do pessoal da TI. Todas as câmeras que são da rede patrimonial, que estão no IP, eu até falei isso agora há pouco sobre o gateway, né? Que o gateway vai lá na outra rede, pega a informação do host que você está precisando daquela outra rede e joga pra gente aqui ter a informação nesse cara. Então nós temos ali na fábrica hoje, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Nós temos esses dois servidores. Esses dois servidores são 10, 254, 224, 250, que é o servidor 1, que é o master. E nós temos o 192.168.5.20. E esse aqui é o servidor de falha, failover. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Esse cara aqui, ó, ele tá com esse endereço porque ele tá na rede da TI. E esse cara aqui, ele tá com esse endereço porque esse servidor tá na rede da indústria. Por que todo mundo se conversa aqui? Por causa disso aqui, ó.
Essa VLAN 40 é uma VLAN que faz o que? Ela busca informação dessa rede e leva para essa, e busca informação dessa rede e leva para essa. Então, nós também, para nossas câmeras, no caso do NAF, lá no NAF, nós temos comunicação no switch da TI. Então, nossas câmeras lá, todas estão interligadas no switch da TI. E assim também funciona para as catracas, para os codins, para os totens, tudo está no switch da TI. Porém, entre as duas redes nós conseguimos enxergar todo mundo. Beleza? E é isso aí, é essa forma que está disposto os equipamentos lá na fábrica. Bom, esse daqui, cara, eu queria falar um pouquinho sobre como que funciona as câmeras dentro do servidor 1 e do servidor 2. O servidor 1, quando nós adicionamos as câmeras, nós adicionamos a câmera 1001, 2, 3, 7, tal, 2001, tal, até 2007. E nós deixamos elas marcadas como ativo. Por que como ativo? Porque o servidor 1 é o servidor que está fornecendo a imagem para o usuário e também está fazendo as gravações dessa imagem. Eu só dividi aqui para vocês, ó. Por quê? Porque todas as câmeras que iniciam com 1000 dentro do nosso servidor são as câmeras da rede patrimonial, da segurança patrimonial, que está liberada apenas para algumas pessoas, né? Específico porque faz parte das regras da indústria, né? E todas as câmeras que iniciam com o ID 2000 são as câmeras da indústria. Então, as câmeras da indústria é a que nós mais estamos envolvidos aí. Beleza. Como eu disse, todas as câmeras dentro do servidor 1, elas ficam ativas por padrão. Se caso, aí do servidor 2, de falhas, ficam inativas. Porém, nós temos aqui dentro do servidor 2 uma regra onde fala: se o servidor 1 cair, então ativa, né, a servidor 2, né, sei lá. Entendeu? Temos essa regra aqui e temos o inverso dessa regra. Então, se caso o servidor 1 cair, se esse cara der problema e cair, na hora vai ativar o servidor 2 e vai mandar começar a gravar todas essas câmeras aqui e ele vai começar a fornecer imagem para o nosso usuário final. Beleza. Vamos supor, o cara ligou lá, ou tem como resetar o servidor aí, deu problema e tal, que geralmente acontece, que a gente está com um probleminha lá, mas está tentando resolver, mas está com um probleminha que de vez em quando acontece. Aí a gente acessa remoto ele e reinicia o serviço, restarta o serviço do servidor master. Depois que restarta, como já tem essa regra, sozinho ele vai fazer o inverso. Se o servidor 1 for ativo, novamente, então desativa o servidor 2. Então, no caso, quando esse volta, esse daqui já desativa tudo. E aí já volta tudo a funcionar. Bom, temos um pouco aqui do cadastro das câmeras do GeForce. Cada vez que nós vamos fazer um cadastro, precisamos de algumas informações. Isso aqui é só para quesito de informação mesmo, que é simples, né? Temos que colocar o nome da câmera. No caso, nós temos que achar um número. O nome da câmera não é a descrição da câmera. O nome está endereçado a um número que a gente coloca do ID de cada câmera. Nós temos que achar um número que está disponível para a gente lá. Porque hoje nós já temos basicamente 300 câmeras na área aí. Se dividindo entre as câmeras da segurança patrimonial quanto nas câmeras da indústria. A descrição da câmera, fabricante da câmera, o modelo da câmera, o firmware, qual que é o firmware que está instalado naquela câmera, o seu endereço, que é igual eu falei, pode ser um endereço dentro da rede da indústria ou pode ser um endereço da rede da TI também, porque os servidores eles estão prontos para se comunicar com a rede da TI. A porta 80, no caso a porta web, né, que a gente faz o acesso para fazer as configurações das câmeras, o usuário da câmera, a senha, e no caso do servidor 1, a gente marca o flagzinho lá embaixo como câmera ativa. Beleza? Aí depois a gente faz uma exportação dessa câmera para o servidor 2. Porém, lá no servidor 2 a gente deixa desativado. Só não podemos esquecer de colocar essa câmera que a gente adicionou nova dentro das regras de failover, né? De failover e failback. Bom, cadastro dos usuários. Nós entramos numa aba lá de cadastrar um novo usuário, após a permissão, né? Nome, XXX, área XYZ, qual que é o cargo do cara, técnico tal.
Aí, quais são as câmeras que esse cara pode visualizar? Nós temos os grupos de câmeras. Aqui eu coloquei só 3 exemplos, né? Tem mais. O grupo da secagem, o grupo do preparo de cavaco, o grupo que cada um desse grupo tem as câmeras específicas para aquela pessoa daquela área. Ou nós podemos criar uma parte também. Às vezes é uma pessoa que vai ver só 1, 2, 3 câmeras. A gente vai fazer essa liberação manual. Vai lá na câmera e vai dar permissão daquela câmera para aquele usuário. Ou se não, como eu estava falando aqui, a gente permite todo o grupo para esse usuário que a gente criou. Bom, gente, e basicamente, hoje é isso aí que eu queria falar. Só um pouco como que funciona lá o nosso trabalho, como que a gente tem que estar avaliando aí para estar colocando o endereço, modelos de câmeras, né, para algumas áreas lá mais específicas. Eu queria falar mais sobre a questão da comunicação de fibra ótica, mas eu vou deixar para um outro momento aí, porque é um que eu acho muito interessante, né? E eu quero tentar explicar bem legal, de uma forma bem legal aí para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Falou!